Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de organização e gestão da educação básica, profissional e tecnológica. Nesse episódio, as andanças dessa organização. Vamos iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de cabelos pretos na altura do ombro, estou com um vestido de fundo bege com estampas em forma de passarinhos, corações. Estou de salto, evidentemente, porque eu sou chique, né? Fico mais alta. Tenho 1,64 m, tenho 42 anos. O meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons verde, cinza e branco e à minha direita a nossa tela interativa para altas conexões. Então, nesse episódio, as andanças da organização e da gestão da educação. Vamos iniciar com um poema, é claro, não podia ser diferente. Nosso poema Ser Professor, do professor Sérgio Loss. Partido sem escola propõe escolas sem partido. Impõe de forma ideológica que não haja ideologia. Valores viraram mercadoria na prateleira de congressistas. E congressistas de prateleira não conseguem entender que profissão, professor é profissão, transformação. Ai, gente, é muito emocionante, né? E essas palavras inspiram a alma, inspiram nossa prática, nos conduzem à reflexão. A reflexão sobre ser educador é muito mais do que estar na escola, do que estar na sala de aula, é transformar vidas. Né? E essa transformação tem que estar bem embasada, ela tem que estar bem sustentada. E é por isso que nós estamos nesse episódio sobre as andanças da organização da educação básica e tecnológica. Bom, se você quiser saber mais, você pode apontar o seu celular para o QR Code que está aqui na tela, que vai te direcionar para a obra Eu, Você, Todo Mundo, Ninguém, uma poética da diversidade. E a gente segue reto toda a vida, né, que é logo ali. Então, a gente ainda discutindo, voltamos a discutir a organização e funcionamento da educação básica e tecnológica a partir da perspectiva do planejamento e o financiamento educacional. Bom, todos esses elementos que estão aqui na nossa tela, eles são interativos, tá? Eles foram produzidos pelo Itaú Social e são esquemas, organogramas produzidos sobre as responsabilidades, o Fundeb, o salário educação, a complementação municipal, a transferência do governo federal e um questionamento se o dinheiro é suficiente. Então, quando você clicar, você vai ser direcionado aí para essas páginas, tá? Nós não vamos entrar no mérito de cada uma, até porque na nossa aula são generalizações. Mas aí é o Instituto Claro, né? Instituto No Amanhã Gigante, Instituto Claro, NET, Embratel, que produziram esses esquemas, esse organograma que está aqui e que vocês podem visualizar com mais profundidade nas outras, assim que vocês organizarem. Então, nós temos aqui o esquema. Esse primeiro esquema é o esquema das responsabilidades. Então, de acordo com o texto constitucional, quais são as responsabilidades? Nós temos responsabilidades do governo estadual, do governo municipal e do governo federal com a conta da educação, com o financiamento da educação. Então, o financiamento da educação se dá por meio da arrecadação de impostos e por complementação. Para cada um dos entes, há uma proporção de impostos a ser concedida para o fundo, né, da educação. Então, o governo federal com 18%, os governos estaduais com 25% e
os governos municipais também com 25%. Essas contribuições somam-se e são repassadas diretamente para a educação. Então, se você quiser saber mais, aí você acompanha esses slides, esses esquemas. Bom, a gente tem aqui que o Fundeb. O Fundeb, além das responsabilidades definidas pela Constituição com o financiamento da educação, a gente tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Era Fundef, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, foi içado a uma condição mais ampla, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, esses recursos são direcionados para o Fundeb e o Fundeb organiza essa conta e redistribui de acordo com a necessidade de cada ente federado. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, havia essa pretensão dentro do texto constitucional e também dentro da LDB. Então, ele é quem organiza as verbas e destina, de modo geral, essas verbas para os programas e para as políticas que vão conduzir, garantir o acesso e a permanência dos estudantes, bem como o salário dos educadores, dos professores, dos servidores da educação. Depois você tem o salário e educação. No salário e educação, você tem um outro esquema aqui do Instituto NET, Clara e Embratel, fazendo. Esse esquema é muito interessante porque apresenta de modo organizado como se dá o desenvolvimento dessas estruturas. Então, o salário e educação é o quê? Ele é uma contribuição social destinada ao financiamento dos programas, das ações voltadas para a educação pública. Ele vem da onde? Ele vem das empresas que, em geral, pagam essas contribuições. Há uma incidência de 2,5% sobre as remunerações pagas nessas empresas. E complementa o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE. O FNDE é um fundo diferente do Fundeb. São dois fundos nacionais e que juntos organizam as finanças, o planejamento e a repartição do recurso para a destinação dos programas e projetos. Então, por exemplo, o FNDE ele vai trabalhar com as contribuições dos programas do livro didático, da merenda escolar, do transporte escolar, todas essas serão via FNDE. E há as complementações e a distribuição para as redes, tanto para a rede estadual quanto para a rede municipal. Como que ele pode ser utilizado? Ele pode ser usado em material didático, transporte, alimentação, saúde, todos esses podem ser do FNDE. Você tem depois as complementações do município e você tem as transferências do governo federal. As complementações do município, elas vão se organizar com os impostos de arrecadação municipal. E a complementação da transferência do governo federal se dá pelos impostos do governo federal. Então, todo faz um junta tudo e essa estrutura vai para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, e vai para o Fundeb. Há coisas e há processos que podem ser gastos com o Fundeb e outros que podem ser gastos com o FNDE. Então, ater-se aí aos termos das legislações de cada programa, de cada processo de financiamento, especialmente o gestor educacional, para que não haja contradição na realização e na aplicação das verbas públicas. O FNDE, especialmente, se destina a programas de larga escala, como livro didático, transporte escolar, alimentação escolar. Já o Fundeb, ele se destina mais especificamente ao suporte ao salário dos servidores da educação, os profissionais da educação. Existem coisas que não podem ser custeadas com o Fundeb. A grande parte é custeada pelo FNDE. Bom, onde podem ser investidos? Então, existem algumas questões que podem ser investidas. De acordo com o artigo 70 da LDB, podem ser investidos na remuneração de pessoal, na formação de profissionais, na aquisição de equipamentos, remuneração, manutenção, construção, instalação de equipamentos, realização de atividades, transporte escolar, aquisição de material didático. E agora? Onde não podem ser investidos?
não podem ser investidos em programas de alimentação. Aí a gente está falando especialmente do Fundeb. Não podem ser investidos em assistência odontológica, em assistência psicoterapêutica, em assistência médica, em obras de infraestrutura, em professor em desvio de função. Então, com relação ao Fundeb, os recursos do Fundeb não podem ser investidos nesse tipo de programa. Bom, aí agora vem uma chamada para você. Onde não podem ser investidos os recursos do Fundeb? E aí, qual será? Material didático, assistência odontológica, programas de alimentação? Vamos arriscar? O único que não pode ser feito aí, o único que pode é com relação ao material didático. Bom, lá no artigo, lá no bojo da Constituição e dentro da LDB, a gente viu que uma das garantias era a garantia de qualidade na educação. Bom, para garantir a qualidade na educação, a organização, o Estado de Direito, através do Ministério da Educação e em atenção à Lei de Diretrizes e Bases, criou um sistema de avaliação da educação. Não só da educação básica, porque também agora a gente tem as avaliações dos cursos superiores, com menos incidência a avaliação de cursos de pós-graduação, como especialização, mestrado e doutorado, mas a CAPES, ela avalia os cursos e emite notas também para esses cursos em nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc e estágio doutoral. Com relação à educação básica, nós temos vários programas que fazem essa avaliação. A gente tem aqui, qual que é o objetivo do sistema de avaliação da educação básica? Promover a equidade, certo? Garantir os direitos humanos e a cidadania, garantir ensino-aprendizagem, garantir o correto investimento dos recursos que nós vimos anteriormente, fazer o atendimento escolar em todas as suas necessidades, promover uma gestão democrática e a qualidade e a valorização dos profissionais da educação. Nesse inteirinho é importante registrar que existem vários programas de avaliação, como por exemplo a Prova Brasil, vários durante a história, Prova Brasil, SAEB, o IDEB, o Enem, o ENAD, todos esses programas de avaliação, eles não têm o intuito de avaliar a evolução específica da aprendizagem do aluno, mas por meio do desempenho acadêmico, avaliar o processo educacional. Ou seja, se a escola está ofertando condições adequadas ao desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, daquele adulto. Se a estrutura é adequada, se os processos de gestão e se a prática pedagógica está bem organizada, está bem gerida para que a qualidade da aprendizagem seja alcançada. Então, não se trata especificamente de avaliar o aluno. A avaliação escolar, que é essa avaliação voltada para a prática pedagógica, feita pelos professores em conjunto com os alunos, ela é uma avaliação escolar. A gente poderia nomear dessa forma. Essa avaliação é uma avaliação institucional e esses dados servem para tomadas de decisão. Aliás, toda avaliação serve para tomada de decisão, mas essa em um nível macro de gestão. Ou seja, se as políticas públicas que estão sendo realizadas merecem continuar, merecem garantia de investimento ou se é necessário alterar a rota ou os programas dessas políticas. Então, por exemplo, se a escola apresenta um IDEB abaixo de 5, a gente teve no início desse sistema notas bastante abaixo do que seria a média, que seria 7. Então, o que o governo enquanto Estado deve agir? Que tipo de atitude ele deve tomar? Ele deve tomar atitudes em que haja maior investimento nessas unidades de ensino para que elas alcancem a média dos patamares previstos, inclusive, pela organização, pela OCDE, que é de Desenvolvimento da Educação. Então, essas avaliações, elas têm esse intuito. E existem vários desses programas.
os mais renomados, como eu falei, são esses que hoje o IDEB, o Enem e o ENAD. O Enem até ele tem uma proposta na verdade, mais direcionada ao aluno, mas o ENAD que avalia os cursos no nível superior e o IDEB que avalia o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E ele, sim, vai tratar sobre as condições e a qualidade dessa educação para a tomada de decisão, tanto em nível macro, no governo federal, nos programas e políticas públicas, quanto em nível de escola, pelo gestor, ali para ele assumir, junto com a sua comunidade, se determinados programas, projetos devem ter continuidade ou não, ou como esses programas vão ter continuidade a fim de garantir o melhor aprendizagem. Bom, seguindo reto toda a vida, a gente tem aí essas nossas inspirações a respeito da educação. Esses títulos que trazem aqui especificamente, o Bambam, que é o José Carlos Libani em Organização e Gestão da Escola, Teoria e Prática, a Educação Profissional da Jaqueline Moll e, em destaque, Críticas da Estrutura da Escola do Vitinho, que é o Vitor Henrique Paro, que vai discutir essas questões sobre financiamento, sobre gestão, sobre destinação de recursos, que vai aprofundar essa temática. É importante considerar nesse elemento que existe na estrutura da LDB e da Constituição essa garantia de verba pública para financiamento da educação. Mas, ao longo das análises e pesquisas de diferentes investigadores da educação e de outras instituições, inclusive organismos internacionais, esse montante do investimento que a gente apresentou aqui, especialmente os 18% e os 25%, eles não são devidamente destinados, ou seja, há um grande desvio desses recursos no processo. Além de que algumas pesquisas e algumas declarações de organismos internacionais e de institutos nacionais fazem a seguinte averbação, de que esse montante, além dele ser desvirtuado, dele ser desviado da sua destinação até, da sua origem até a sua destinação, esse montante também não é adequado, não é significativo, não é o ideal. Haveria que ser um montante maior, então além de 25% e além de 18%. Mas os 18% e os 25% são garantias constitucionais. Aqui é considerado o mínimo a ser investido na educação. Não pode ser investido menos que isso. Pode ser investido mais, mas a prática nacional é de se investir apenas o mínimo. Raros estados investem mais do que 18% e do que 25% do orçamento na educação. Portanto, programas e políticas de expansão acabam ficando prejudicados por de algum modo, por essa condição do mínimo que se estabelece no texto constitucional. É claro que aqui a gente trouxe generalizações, né? Para você saber de verdade, você tem que fazer o quê? Você tem que ler a LDB, você tem que ir lá pegar o texto da LDB, que é a norma que rege a educação, 93, 94 de 96, ler em conjunto com o texto constitucional, os artigos 205, 206, 207, 208, 209, 210, para você entender como que funciona todo esse processo de gestão financeira da escola. Porque para além das garantias de investimento dos 25% e dos 18% em programas de base, como o Fundeb e o FNDE, você tem também os outros programas e as outras políticas públicas, como o PDE Escola, o Programa do Livro Didático, o Programa da Alimentação Escolar, que tem outras normativas menores, ou seja, que advêm da Constituição e da LDB, mas que tem normatizações com suas especificidades. E para fazer a compreensão desse processo e atuar, especialmente o gestor, mas não o gestor unicamente, e o educador e toda a comunidade, atuar de modo democrático e consciente, você tem que ler. Se você ficou curioso, acesse os materiais que estão disponíveis no ambiente virtual, acesse as nossas apresentações, assista os demais episódios e
segue reto toda a vida, que é logo ali. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.